Mateus capítulo 8, verso 28. O tema dessa mensagem é a revolução na cidade. Amém? Nenhuma igreja é igreja para si mesmo. Toda igreja é uma igreja para a cidade. O Senhor nos colocou em Santo André. Há quanto tempo a gente fala disso? Nós até penduramos quadros aqui, não para embelezar, porque talvez poderiam ter obras, artes plásticas, pinturas até mais belas para nós pendurarmos nas paredes. Mas nós colocamos de forma proposital esse ano aqui para nos lembrar do que o Senhor tem nos movido. E como igreja a gente precisa se conectar a um corpo e se mover como igreja. Então o Senhor tem, de alguma maneira, aberto os nossos corações, nosso espírito, para receber o evangelho do reino. O evangelho da salvação você já recebeu. Aqui. O encontro, ser encontrado pelo Senhor. Ninguém aceita Jesus. Nós somos aceitos por Ele. Ninguém acha Ele. De algumas pessoas, Jesus até se escondia. Nós é que fomos achados do Pai. Amém? Vocês estão aí? Amém? Lembra da máscara, hein? Vocês têm que falar glória a Deus, aleluia, amém. Porque senão eu não vejo a boca mexendo, então tem que ouvir. Você sabe que esse pregador aqui é carente, né? Preciso de vocês junto comigo. Nós só amamos o Pai porque Ele nos amou primeiro. Depois que recebemos do seu amor, tivemos capacidade de devolver amor. E não com o nosso amor falho, mas com o amor ágape, um amor que vem dos céus, um amor que Ele colocou em nós. E aí nós conseguimos amar a Deus. Amém? Nós sabemos disso. Recebemos esse evangelho da salvação, mas avançamos para o evangelho do reino. O evangelho do reino vai além. Vai além. Nós temos falado bastante disso. Então, dando mais um passo, colocando mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, eu gostaria que você recebesse isso no teu espírito, sabe, que seu coração fosse uma terra fértil essa noite, para receber essa boa semente, que é a palavra de Deus. Que você possa, como Tiago capítulo 1 nos orienta, pedir sabedoria ao Pai, porque Ele dá a quem pede. Então, eu espero que, como objetivo dessa mensagem, no final dela, seu coração esteja ativado em fé. Fé, diga comigo, fé. Que você esteja aquecido na fé. Que você esteja aquecido o teu coração, pulsando. Que a nossa igreja, que essa comunidade local esteja mais alinhada, mais um pouquinho afiada. A gente sabe que é um processo, é uma jornada, nós estamos indo, mas hoje é mais um pouquinho para desbastar, sair faísca e a gente afiar mais um pouquinho. E que no final de tudo aqui, quando a gente falar amém, Jesus tenha sido anunciado. Isso é o mais importante. Eu creio que isso nós já conseguimos. O Senhor está aqui, Ele é o centro desse lugar, amém? Deus abençoe você então. Mateus capítulo 8, verso 28, diz assim: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios os imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Então lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe
que saísse do território deles. Amém? Deixa eu te ensinar algo importante. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente sempre aqui fala da o princípio da primeira menção. A gente sempre fala disso. Hoje a gente vai falar do princípio da menção comparativa. Por exemplo, esse texto, essa passagem, está escrito em Marcos e em Lucas. Então, quando você lê o texto, a gente vai fazer um exercício aqui hoje. Não precisaria, talvez, mas para a gente fazer um exercício juntos aqui. Quando a gente lê uma passagem, como, por exemplo, essa, onde ela é citada em outros lugares, há um complemento e um entendimento maior do que a passagem está nos falando, nos relatando, como, por exemplo, essa. Então, te convido a abrir em Marcos, capítulo 5. E a gente faz comparação entre as duas passagens, não a fim de encontrar equívocos ou contradições, mas a fim de complementar uma a outra. O que falta de informação em uma tem na outra. Isso você pode fazer em diversos textos da palavra de Deus. Poxa, eu estou lendo um texto, aqui está falando sobre amor. Onde mais fala sobre amor? Você pode achar outros textos que vão complementando seu entendimento acerca do amor de Deus, por exemplo. É isso. Então, Marcos capítulo 5 é o mesmo relato, mas agora através de outro punho. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Que coisa. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que era possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos estavam admirados. Amém? Aqui tem mais detalhes enriquecedores para nós. Poderíamos só ler Mateus 8. E eu quero extrair para a gente aqui, para a gente crescer junto.
Vai ser bem rápido. Então foca aqui na sua atenção comigo para você não perder nada. Jesus chega àquela cidade, ele vem de barco. Eles estavam em outro lugar, e eles entram no barco, atravessam para o outro lado, e chegam naquela cidade. Chega naquela cidade, Jesus desce do barco, começa a andar, e logo essa cena acontece. Mas espera aí, eu quero acrescentar com vocês um detalhe para nós aqui. Antes de chegar lá, se você ler Mateus 8, 23, a passagem anterior a essa passagem que a gente acabou de ler, lá em Marcos também vai ter, mas eu vou ler aqui Mateus 8, 23. Encontrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, e os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A história não conta, mas permite a gente deduzir, talvez Jesus tenha voltado a dormir, e a viagem correu seu curso, e até que eles chegaram na outra cidade. Quando eles descem do barco, logo vem o endemoniado, e vem a passagem que a gente quer falar. Mas eu quero falar do antes de Jesus chegar lá. O destino de Jesus, eles entram no barco, Jesus e os discípulos com um destino: vamos para lá, vamos para outro lado. Eles têm um destino, eles têm um rumo. Mas deixa eu te falar, a tempestade aponta para essa palavra, diga comigo com voz de profeta: processo. Obrigado. Mateus 8, 23 vai apontar para a gente processo. Sem processo, o processo é fundamental para ter sustentabilidade na jornada. É o processo que vai nos formar. Jesus chega do outro lado e toda aquela cena maravilhosa acontece, mas eles passam por um processo, eles passam por uma jornada, uma viagem, e no meio da viagem tem tempestade, mas no meio da tempestade existe um ensinamento, existe um afiamento ali com aqueles homens estão aprendendo uma lição, e deixa eu te falar, Jesus te deu um destino, te deu um rumo, confia missões em nossas mãos, confia uma cidade, mas não podemos ignorar processo, porque o processo processos em nós estão apontando para a formação da nossa identidade. Diga comigo com voz de profeta novamente: identidade. Cara, o Senhor precisa formar a nossa identidade cada vez mais e mais coesa, mais convicta, mais sólida, mais palpável, mais real. Eu quero falar um pouquinho disso aqui. Talvez não é o ponto central, mas eu quero falar um pouquinho para nós aqui disso. Identidade são os processos que vai formar em você essa identidade do discípulo, do Filho de Deus. João capítulo 1, 12, todos que receberam a Cristo, creu em seu nome, recebeu também o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas a tradução de filho aqui, eu sempre ensino, a tradução desse filho aqui, o original, é bebê recém-nascido. Existe um processo de formação. Existe um processo que vai nos gerar, nos formar, enquanto filhos de Deus. Meu filho acabou de nascer, tem um mês, mas ele vai receber de mim valores, princípios, ele vai receber o DNA, não só o biológico, mas o DNA da nossa família. Ele vai receber de mim legado, herança, ele vai caminhar no caminho que eu abri para ele. Ele vai receber um bastão e vai mais longe que eu. Mas se eu não sei nem quem eu sou, o que eu estou fazendo, que caminho é esse, quem dirá ele? Por isso homens biológicos, homens aqui de carne e osso, barro, andam perdidos, porque talvez não tiveram pais que liberaram caminhos, abriram portas, legados para ele, e andam perdidos, andam batendo a cabeça. Mas não podemos mais ter essa desculpa, nós que recebemos o Pai das luzes, o Pai celestial. Por mais que você não teve um pai biológico, mas esse Pai incrível, celestial, poderoso, te abriu um caminho, te abriu uma jornada, te deu destino, te deu rumo, você não é mais perdido, você é achado do Senhor agora. Amém? Então a gente precisa dar poder, precisa dar sentido, precisa dar intenção para essas palavras que a gente tanto fala. Então quer dizer, amanhã, segunda-feira, hoje aqui,
Você não veio receber para você. Você veio receber para alguém. Porque o evangelho é para o perdido. A gente sempre fala isso, o evangelho é sobre você até chegar em você. Agora que ele chegou em você, é sobre outro. A gente vai extrair isso dessa passagem aqui, perceba. Então, o que você está recebendo hoje aqui, é para alguém. Deixa eu te dar um exemplo prático. O Senhor colocou no meu coração durante essa semana que se passou. Aí, vai na casa de fulano, libera uma oferta. Coloca no envelope, faz assim, dê as instruções, vai lá, passa um tempo, abençoa a vida daquele fulano. Amém, Senhor. O Senhor é bom. Preciso lá na minha conta sacar o dinheiro. Quando foi sexta-feira, acabou a nossa aula, o irmão chega, posso falar com você rapidinho antes de a gente ir embora? Pode? Então, eu estava aqui na aula, o Senhor começou a tocar no meu coração, que eu tinha que sacar uma quantia e te colocar na tua mão, essa quantia. É mesmo? E aí, no intervalo, eu fui lá no posto ali, no caixa eletrônico, saquei essa quantia, e o Senhor, eu não sei se é para você, é uma quantia assim que não é tão grande, talvez, sabe, não é o que vai, sim, mudar a vida, mas não sei, eu não sei se é para pagar as contas aqui do casarão, o que é para fazer, eu sei que o Senhor vai te dar sabedoria para administrar esse dinheiro. Está aqui, está na tua mão, esse dinheiro. Vocês acham que é o mesmo valor ou não? Você acha que eu falei, glória a Deus, vou comprar pizza na hora que eu sair daqui? Glória, dá para pagar uma conta de luz, uma conta de água e comprar pizza. Amém, Senhor, já sei de quem que é esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu. O Senhor já falou para quem é esse dinheiro. O Senhor já tinha falado. Mas é isso que o Senhor nos ensina. Não se trata do que você pode fazer, mas do que Ele pode fazer. É legal você sacar do seu dinheiro, da sua conta e abençoar alguém? É super legal, é super cristão, é super bom fazer isso. Te incentiva, essa igreja a gente incentiva muito você a praticar isso. Mas melhor ainda é quando o Espírito move todas as coisas. É quando Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Porque agora não se trata mais de mim e o fulano que vai ser abençoado. Se trata do abençoador, eu que sou o caminho e o cara que vai ser abençoado. Já é 3 já. E o Senhor move um corpo, não dá testemunho para um, Ele dá testemunho para 10, para 20. Então o que você está recebendo aqui, não é para você ficar feliz. Para quem que é essa palavra, Senhor? Assim como eu recebi oferta, faz igual. Estou recebendo, mas talvez você até sabe para quem que é. Sabe? Você até sabe. O Senhor vai pegar tudo que você receber aqui, vai ser combustível para direcionar a sua oração durante a semana. Que não é sobre você, é sobre alguém. Amém? É nessa jornada, é nesse caminho que o Senhor está formando a gente. E as tempestades formam a gente. E a gente precisa aprender a passar por isso. Sabe, destino é consequência da sua identidade. Nunca troque essa busca. Abrace o processo. O destino é consequência. Amém? Deixa eu tentar dar um exemplo, mais ou menos uma figura de linguagem. Você vai fazer um bolo. Está aqui os ingredientes, está aqui a batedeira, bate, está aqui o forno, assa. Tem todo um processo para formar um bolo. O bolo serve para quê? Tem um destino, alimentar alguém. O processo é para fazer o bolo, primeiro. Todo o processo é para o bolo. Aí depois que existe o bolo, aí tem destino. Aí tem uma utilidade. Enquanto não tem bolo, não tem nada. É só processo. Então a fase de sedimentar o processo em nós, que está sedimentando a nossa identidade. Você se lembra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É com Ele que a gente se relaciona. Nós nos relacionamos com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E, por exemplo, nesse processo de identidade, o Senhor está nos forjando para esses ambientes. Em algum momento da sua vida, o Senhor está forjando você para o Pai. Ele está gerando um filho para o Pai. Em algum momento da sua vida, o Pai está trabalhando em você a paternidade, o legado sobre sua vida, a provisão, o seu nome, quem é você. Mas em algum momento você vai perceber que de repente nós estamos sendo forjados para o filho. E o pai prepara uma esposa para o filho. E de repente o Senhor começa a forjar a gente como noiva, como igreja.
Ele começa a trabalhar a identidade nossa, não só mais agora do indivíduo, mas do coletivo. A identidade dentro de um corpo, porque ele prepara uma esposa para o filho. Em algum momento você vai perceber que ele está trabalhando em você, te preparando para o espírito, porque ele prepara uma casa para o espírito. Então é um filho para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para o espírito. E o Senhor está forjando a gente. O Senhor está preparando você. Em algum momento o Senhor está se revelando a paternidade para você. Jesus vem para revelar um pai, Jesus não vem para revelar um Deus. Aqueles homens já conheciam Yahvé. E Jesus começa a falar Abba. Mas lá na frente ele vai falar noiva. Lá na frente ele vai falar Ruá. Vai soprar sobre aqueles homens e vai encher eles de vida. Vocês estão entendendo? Cara, antes de chegar lá do outro lado, o tema é revolução da cidade. Antes de chegar na revolução da cidade, não despreze o processo. Não despreze o ambiente que o Senhor está te formando. Como o Senhor está forjando você? Através da perda, da doença, da escassez, da abundância. Como o Senhor está te forjando? Na pandemia? O Senhor te forjou na pandemia? O Senhor te deu a oportunidade. Olha só como você foi, talvez você se enquadra nisso daqui, o exagero de bênção sobre você na pandemia. O que eu quero dizer? Você tinha Netflix a rodo. Você tinha bolo, pão de queijo, pipoca. Você tinha alimento a rodo para você comer. E eu brinco, né, que esse vírus do Covid é tão desgranhento, porque ele entra nas casas das pessoas e encolhe as roupas, né? Nessa pandemia, as roupas ficaram mais encolhidas, não sei o que aconteceu. Então, talvez, entre aspas, ser muito abençoado foi uma maneira de Deus te forjar durante a pandemia, porque para você ser forjado durante a pandemia, talvez você teve que se livrar de muita distração. E se você se distraiu muito durante a pandemia, talvez você perdeu a oportunidade de ser forjado. Só está mais gordinho agora. E vocês não acharam graça? Tá bom, vamos mudar de assunto. Deixa eu te falar, quem pula do barco no meio do processo, nunca chega do outro lado, tá bom? Coloca lá no seu Instagram lá. Quem pula do barco no meio do processo, nunca chega do outro lado. Se aqueles homens, no meio da tempestade, por causa de medo, pavor, tivessem pulado do barco, eles não teriam chego do outro lado. Essa frase também a gente sempre fala, não descansar é sinal que o foco está na tempestade. Só acalma a tempestade quem consegue dormir nela, amém? Quem já ouviu essa frase? O Senhor nos chama a praticar ela, então, essa semana. Não conseguir descansar é sinal que o foco está na tempestade, coloca o teu foco em Jesus. A hora que aqueles homens tiram o foco do vento, do mar, das ondas e colocam o foco em Jesus, o que acontece? Milagre. Dormir a gente sabe que aponta para descanso, descanso a gente já aprendeu que aponta para deleite, desfrute, prazer, no quê? Na obra consumada da cruz. Então, por mais que o processo se levante, a tempestade se levante, como é que chama a tua tempestade? Ansiedade, depressão, morte, suicídio, divórcio, briga, gritaria, contenda, eu não sei como é que chama o seu processo, a sua tempestade, eu não sei. Talvez possa ter um desses nomes bem ruins, que todo mundo não quer nem passar perto. Não tem problema, coloca teu foco em Jesus, na obra consumada da cruz, porque você não tem poder para mudar uma vírgula da tua história, uma vírgula do teu tamanho, do teu cabelo, porque senão eu já estaria cabeludo, com uma franja aqui enorme, um topete. Cara, você não tem poder sobre isso, mas deixa eu te falar, existe um que anda sobre a água, é um que libera a palavra sobre o vento. Lembra do que eu falei aqui, preguei, quando você fala, você se parece com quem? Sobre os ventos, orem para que venham os ventos dos quatro cantos. Quem se lembra dessa mensagem? Olha só, quem é esse que fala e os ventos obedecem? O Filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Cara, então o que Jesus está ensinando?
Por que vocês me acordaram? Por causa do vento e do mar. Mas não fala comigo, fala com o vento e fala com o mar. Jesus vai, se dirige ao vento e ao mar e acalma. Agora volta lá para Gênesis, quando Deus faz Adão e fala, agora governe sobre a natureza. Então o que Jesus está fazendo com você ao se fazer filho de Deus? Nos voltando a essa origem, cara. Governo sobre a natureza. Eu sempre falo isso, cara. Governo sobre a natureza. Governo sobre a natureza. Diga comigo com voz de profeta. Governo sobre a natureza. O homem é feito de barro. Então, cara, quando tem enfermidade, diga ao barro. Não ore a Deus. Diga ao barro para que obedeça. Quantos conseguem entender essa palavra? Cara, vamos nessa. Quem é você? Filho de Deus? Ande como um filho de Deus. As tempestades estão se levantando? Dorme, cara. O filho de Deus dorme no processo. O filho de Deus descansa no processo. O filho de Deus descansa no processo, cara. Imagina o alvoroço no barco. Levanta a vela. Não, abaixa a vela, você é louco. Pega o remo, pega o baldinho, né? Pega o baldinho. Lembrei da peça aqui do final de... Pega o baldinho, tira a água, meu Deus. Todo mundo trabalhando e Jesus dormindo. Mas o processo vai nos matar? Não vai. Diga ao processo, fale, libera a palavra. Identidade, o Senhor está forjando isso em nós. E sabe o que eu acho muito louco, assim, que não está vendo meu script aqui, mas eu lembrei agora. A gente está lendo Mateus, né? Mateus aponta para o aspecto de Jesus rei, domínio. Jesus chega na cidade, ele domina sobre a natureza, ele domina sobre onda, vento, processo, ele domina sobre você, domina sobre a igreja, domina sobre os demônios. Os demônios batem continência e falam, você é o filho de Deus, o homem... Você percebeu que a gente acabou de ler aqui no 27, quem é esse que os ventos obedecem? Quem é esse? E os demônios sabem quem ele é. É o Filho do Deus Altíssimo. E muitas vezes nós dentro da igreja não sabemos quem ele é ainda. Até os demônios reconhecem e tremem quem ele é. Você precisa ter a fé dos demônios. Ui. Edita isso no vídeo, porque alguém vê pelo YouTube e vai achar ruim. O pastor falou blasfêmia. Mas vocês entenderam o que eu falei, né? Não preciso falar de outro jeito não, né? Tá tudo certo, eu sei. Cara, fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. E eles chegam do outro lado. Eles chegam do outro lado. O que acontece do outro lado? Primeira coisa, Cristo revelado. Quem é esse? Os demônios vêm e contam para eles quem ele é. Cristo revelado. É o Filho do Deus Altíssimo. Talvez aqueles homens, aqueles discípulos estavam meio ainda assim. Será que é? Ainda, esse aqui é mesmo ele, o Messias, a promessa. Cristo revelado. É esse o Filho do Deus Altíssimo. Olha só, até os demônios, não estavam no script também, estou lembrando aqui, até os demônios falam assim, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Deixa eu te falar, querido, é o Filho de Deus que atormenta os demônios, amém? Não são os demônios que atormentam os filhos de Deus. Se você estiver deitado na sua cama, no seu quarto, e ouvir passo no corredor, eu te aconselho a orar assim, se eu levantar, o bicho vai pegar. Se algum espírito de enfermidade quiser sobrecair sobre sua casa, sua esposa, seus filhos, eu te aconselho a orar desse jeito, olha, se eu levantar dessa cama aqui, o bicho vai pegar. Então a gente não anda debaixo de opressão e medo. Os filhos de Deus andam em liberdade, em paz, alegria. Amém? Outra coisa, ainda não é o tempo. O que você vê nos atormentar ainda não é o tempo. Até os demônios sabem o tempo do Senhor. E a gente às vezes fica perdido, ansioso, querendo antecipar os processos. E tem tempo para tudo. Tem tempo para esconder. Tem tempo para aparecer. Tem tempo para ofuscar, tem tempo para brilhar, abraçar, desabraçar, chorar, rir, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu.
Então, que o Senhor traga muita calma aí no teu coração e você comece a perceber que o Senhor está falando contigo. Deixa eu ler para você, você não precisa abrir, eu leio para você. Hoje, como é que Cristo é revelado? Naquela cena, Jesus foi revelado assim. Sabe como é que hoje Cristo é revelado? Perdi a página. Está em João capítulo 17. Você pode ler na sua casa depois. Minha oração não é apenas, oração de Jesus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses também que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Sabe como é que o Pai é revelado hoje? Na igreja, no corpo, no nós. Ninguém é Cristo sozinho. Amém? O Senhor te chama para ser uma cópia de Jesus andando pela terra, mas deixa eu te dar essa mensagem. Ninguém é Jesus sozinho. Só se revela Jesus no corpo. Só se revela Jesus andando com mais alguém. Só se revela Jesus, o Senhor de um só povo, o pastor de um só rebanho, o Pai que é nosso. Pastor Régito. Quando a gente chega do outro lado, sabe o que acontece do outro lado? Cristo revelado. Cristo se revela. Sabe o que isso quis dizer? Que eu quero extrair para nós aqui hoje? Sabe o que aconteceu quando Jesus foi revelado? Aqueles demônios saíram daqueles homens, ou daquele homem. Foram para os porcos. Sabe o que os porcos fizeram? Se jogaram no mar. Sabe por que mar? Mar você já aprendeu aqui nessa casa, né? Mar aponta para a morte. Por isso que Jesus anda sobre as águas. Ele anda sobre a morte. Ele tem domínio sobre a morte. Por isso que duvidar de Jesus é afundar no mar, é morrer. Mas o discípulo de Jesus não morre porque o mestre segura na mão e traz, amém? Quem já experimentou isso? Quem aqui já começou a duvidar de Jesus, perdeu a fé, esfriou na fé e começou a afundar? É como que se uma teia de aranha, né, vai te cercando, vai te prendendo, os movimentos vão ficando mais difíceis, e você começa a meio que morrer espiritualmente, mas o Senhor um dia vem e resgata você. Quem nunca experimentou isso? Todo mundo já experimentou isso, faz parte, não é só Pedro. Por isso que ele lança os teus pecados, não me lembrarei, vou jogar no mar do esquecimento. Vida aponta para rio, o fluir da vida de Deus é rio. Você sabia que louco, toda cidade precisa estar perto do mar, ter conexão com o mar, estar perto da água para ter vida, uma cidade, abastecer a cidade. Israel não tem, fica no meio do nada e não tem, porque é um povo de Deus, porque para Israel, o povo de Deus, Deus falou assim: eu vou ser a sua porção, é de mim que vai fluir para você, vai fluir de mim para você, todos os outros precisam buscar. Eu sei que você é malaco, você já pensou em João capítulo 4, né? A mulher indo buscar água no poço. Todos os outros precisam buscar, você não. De você vai vir de mim. Pá. É diferente, ser filho de Deus é diferente. Você não foi chamado para ser crente, você foi chamado para ser filho de Deus.
Você não foi chamado para frequentar a igreja, você foi chamado para frequentar a mesa. Banquete, comer do Senhor, comer do pão, beber do sangue, ter vida. Você não foi chamado para andar oprimido, com medo. Você foi chamado para andar livre, para andar feliz, para estar cheio de vida, para ser doador da vida, para ser um Cristo. Mas ninguém é Cristo sozinho. Guarda essa é a boa notícia. Porque quando eu estou sozinho eu sou fraco. Mas quando estou com mais alguém, cara, pode vir a neve, a gente se abraça e se aquece. Vindo um valente contra aquele que está sozinho, vai derrotar. Mas se forem dois contra um, a vitória é nossa. Você não foi chamado para ser justiceiro, você foi chamado para andar na gangue. Edita isso aí também. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus? Cara, o Pai que é nosso, é Pai meu, é Pai nosso. O que o Senhor está fazendo com a gente, não o que o Senhor está fazendo comigo. O processo que forma a tua identidade não fala de você, fala da gente, fala de nós. Sexta-feira na aula a gente estava falando disso, né? O processo que forma a tua identidade não fala de você, fala de nós. Identidade fala de nós também. Por exemplo, só é possível amadurecer tua identidade, Efésios capítulo 4, com os ministérios que fluem na igreja. É alguém te afiando, gerando a sua maturidade. Ninguém fica maduro sozinho no quarto orando. Você precisa do corpo de Jesus para ser maduro, para ser amadurecido. A gente até citou a passagem do centurião, não é isso? Centurião romano, mestre, meu servo está doente, vamos lá orar por ele, vou curar ele. Não, uma palavra tua e esse homem será curado lá onde ele está agora. Poxa, nunca vi tanta fé assim. Jesus libera uma palavra e o homem é curado. O que isso ensina para nós? Por que aquele centurião romano, alta patente romana, estava preocupado com um servo? Porque centurião é ser o comandante de 100 homens. Se morre um, fica 99. A identidade daquele centurião passava por aquele um para ser 100. A tua identidade não passa só por você, passa por mim. Sem mim, você não é povo de Deus. Sem mim, você não é corpo de Jesus. Sem mim, você não revela Cristo para o mundo. Sem esse cara que está do teu lado, na tua frente. Por isso, quando nós entendemos isso como igreja, nós podemos levantar em oração e dizer: a tua dor é a minha dor. Porque eu tenho interesse nisso, cara. Porque a minha identidade de filho de Deus, de igreja, passa por você. Sabe o que acontece quando Jesus chega? Cura, libertação. Sabe o que isso acontece? Impacto na cidade. Há um impacto na cidade. Aqueles homens vêm ali, o que está acontecendo? 2.000 porcos, talvez o negócio daquele homem foi para o mar. Há um impacto econômico. Cara, eu realmente creio da igreja em Santo André se levantando, impactando essa cidade. Sabe por que eu falo isso? Minha fé está aquecida nessa palavra. Porque conversando com os homens dessa cidade, com os vereadores dessa cidade, ouvindo o relato do prefeito dessa cidade, vendo os dados, os números da cidade de Santo André, nos últimos anos Santo André deu um salto e passou todos os outros em volta. Sabe por quê? Porque existe um movimento nessa cidade, de todas as igrejas, se levantando e agindo por essa cidade. Então o que eu estou te falando, não é o que eu estou deduzindo, ou que só a minha fé ensandecida diz, são fatos que já estão acontecendo. Eu quero te dizer, que a igreja de Jesus, ela não é igreja para si mesma, para dentro, mas para essa cidade. Como o Senhor quer usar a tua vida para essa cidade? Como o Senhor quer usar as nossas vidas para essa cidade? Agora pega essa palavra, transfere para a tua casa, transfere para o teu núcleo de convívio,
Quando Jesus é revelado no teu núcleo, sabe o que acontece? Impacto. A cidade inteira vai ver o que aconteceu e ver o milagre de Jesus. O milagre de Jesus na tua vida vai ser para impactar o teu núcleo de convivência, tua família, teus amigos, teus parentes. Você pode ficar de pé, a gente termina? Deixa eu... Amém. Pode deixar? Obrigado. Deixa eu terminar com você aqui, ó. Foca em mim. Deixa eu te dar um dado. Aquele rapaz é liberto, curado por Jesus. O impacto de Jesus na vida de alguém. Jesus então acaba o que tinha que fazer, ele vai pegar o barco e vai embora. Aquele jovem diz: por favor, deixa eu ir com vocês. Jesus fala: não. Deixa eu te falar, querido, há tempo para todas as coisas. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: há tempo para todas as coisas. Se você é um casal, se você está com seu cônjuge, aí, sua esposa, seu marido, essa frase precisa ter muito peso para vocês. Um olhar para o outro e dizer: há tempo para todas as coisas. É muito ruim quando uma casa anda em tempos separados, divididos. A família precisa entender o tempo. Há tempo de estar com Jesus. Há tempo de estar em oração, se debruçar sobre Jesus. Adoração, culto. Mas sabe o que Jesus fala para aquele homem? Não, você não vem comigo não, você vai. Vai para sua casa, vai para sua família. Tem tempo aqui do culto aqui, ó. Tá com Jesus. E alguns vão dizer assim: ai, Jesus, deixa eu ficar ainda mais um pouco nessa presença. Jesus está falando para nós aqui hoje. Guarda isso, Jesus está falando para nós aqui hoje. Vai para sua família, vai para sua casa. Você leu em Marcos o que aconteceu? Aquele jovem impactou Decápolis. Sabe o que é Decápolis? É o conjunto de 10 cidades. Muitos anos depois acharam livros, relatos históricos, não da Bíblia, de relatos históricos. E acharam, eu não vou lembrar agora do escritor, de quem fez o relato, mas os arqueólogos acharam, não lembro se foi Flávio Joséfo, não lembro, eu acho que não. Mas acharam esses relatos arqueológicos, dizendo sobre um tal jovem que impactou 10 cidades dessa Decápolis acerca do cristianismo. 2020 anos depois, nós estamos falando de um jovem sozinho, que foi impactado por Jesus e que impactou 10 cidades. Se ele tivesse ido com Jesus, era mais um para Jesus ficar falando o que tem que fazer e não fazer. Mas quando a gente vai, eu quero te falar do poder do envio, o poder que está sobre você hoje, que é o poder do envio. Eu, com muito temor aqui, ó o braço, arrepiado. Com muito temor essa noite eu quero falar sobre nós, Igreja Viva, o poder do envio. O poder do envio é oriundo do processo que vem do impacto de Jesus e uma palavra liberada por Ele, cara. Não sou eu que te envio, é Jesus que te envia. Não sou eu que vou liberar na tua vida, é Jesus que precisa liberar na tua vida. Por isso não despreza o processo, não despreza a tempestade, não despreza o tempo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para Jesus falar: vem andar comigo. E tem tempo que Jesus vai soprar sobre você o poder do envio. Vai, mano, porque quando Jesus envia, cara, tem muita casa precisando de alguém que chegue lá. Quem é esse jovem que vai? Quem é esse liberto que vai? Feche seus olhos. Se você é essa pessoa, diga: eis-me aqui, Jesus. Muito tempo você tem dito: ai de mim. Já passou, você já aprendeu isso. Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim.